Bom, pessoal, a nossa nova transformação a ser estudada é a transformação adiabática. Ela é um pouco diferente das outras porque não ocorre trocas de calor com o ambiente, volume, temperatura e pressão se alteram simultaneamente. Ou seja, nesse tipo de transformação, nós vamos trabalhar com as três grandezas estudadas, certo? Ela ocorre quando um gás sofre expansão ou compressão muito rapidamente, sem que haja tempo suficiente para a transferência de calor. Ou seja, um gás, quando muda seu volume rapidamente, ou seja, aumenta ou diminui, ou quando aumenta a pressão, diminui a pressão, é tão rápido, a velocidade é tão rápida que não dá tempo para acontecer as trocas de calor com o ambiente. Bom, pessoal, mesmo sem a troca de calor com o ambiente, esse gás ele pode sofrer variação de temperatura. Por exemplo, ao apertarmos um spray aerossol, o gás que está confinado em alta pressão é expelido em alta velocidade. Sua temperatura, então, cai bastante em virtude da enorme queda de pressão que o gás sofre ao deixar seu recipiente. Então, a temperatura caiu com a queda da pressão. Mas por que aconteceu isso? Quando a pressão diminui, as moléculas estão distantes umas das outras, por isso estão menos agitadas, diminuindo a temperatura. Lembra que temperatura é uma grandeza que mede a agitação das moléculas dentro de uma substância, por exemplo. Então, as moléculas do gás elas vão estar menos agitadas. Por estar menos agitadas, vai cair a temperatura. Bom, então na transformação adiabática, nós podemos encontrar a expansão adiabática e a compressão adiabática. Vamos estudar a primeira. Na expansão adiabática, há um grande aumento no volume do gás e uma diminuição da pressão sem que haja trocas de calor. Entretanto, a temperatura diminui. Diminui porque aconteceu o mesmo caso que eu expliquei anteriormente. Por diminuir a pressão, o que é que vai acontecer? As moléculas estarão mais espalhadas, né? Por espalhar mais, a agitação estará menor, por isso que a temperatura diminui. Na compressão, há um grande aumento na pressão do gás e uma diminuição de seu volume sem que haja trocas de calor. Entretanto, a temperatura aumenta por quê? Porque vai aumentar a pressão, vai aumentar a agitação das moléculas e, consequentemente, aumentar a temperatura. Há uma variação de temperatura devido à troca de energia com o ambiente na forma de trabalho, devido à energia cinética do gás, assunto de primeiro ano. Essa temperatura ela muda devido ao grau de agitação das moléculas, que vai diminuir, né? Aumentar ou diminuir, nesse caso nós estamos trabalhando com a energia cinética, né? O movimento das partículas. Por isso que ocorre uma variação de temperatura.